Olá, hoje nós vamos dar continuidade às aulas de gestão do conhecimento, introduzindo então as ferramentas, modelos, técnicas e práticas de GC. Para falarmos de gestão do conhecimento, então, a gente precisa diferenciar o conceito de conhecimento pessoal do conhecimento organizacional. Então, nós já sabemos que o conhecimento organizacional, ele é formado pelo conjunto de pessoas, com as suas competências, os seus relacionamentos, tudo aquilo que as pessoas aplicam na organização, né, ou o capital humano da organização. É formado por processos ou procedimentos, normas, padrões, regulamentos, tudo aquilo então que está escrito dentro da empresa em artefatos e repositórios não humanos. Então, os processos fazem parte do capital estrutural da organização e a tecnologia, né? Então, todos os artefatos tecnológicos, softwares, hardware, tudo aquilo que a empresa possui de tecnologia com inteligência incorporada, com inteligência agregada. Então, todo esse conjunto forma o conhecimento organizacional. Para a gente falar então sobre conhecimento organizacional, é interessante a gente conhecer, é importante a gente conhecer como que ele é formado dentro de uma organização, seja uma organização pública, privada, mista, enfim. Nós sabemos então que o conhecimento ele é formado principalmente pelo conhecimento tácito e pelo conhecimento explícito. Então, o Nonaki Takeuchi, que são dois autores proeminentes, aí, precursores da gestão do conhecimento mundial, né? Eles utilizam o conceito do Polanyi a respeito do conhecimento tácito e do conhecimento explícito, e, e aí a gente começa a falar sobre o conhecimento organizacional a partir desses dois tipos de conhecimento. Então, o conhecimento tácito é aquele conhecimento que está incorporado na aprendizagem das pessoas, tá? Ele está dentro do capital humano da organização. E aí o grande desafio da gestão do conhecimento é conseguir extrair esse conhecimento tácito e transformá-lo em conhecimento explícito para que ele possa ser utilizado dentro da empresa. E essa utilização do conhecimento explícito dentro da empresa, então, ele fica explicitado nos repositórios, nos artefatos tecnológicos, em forma de pesquisa, relatório, manual, dentro do próprio software, né? O conhecimento explícito fica ali disponível para que as pessoas possam utilizá-lo. Dessa maneira, então, quando a gente fala a respeito da transformação do conhecimento tácito em explícito, né, que é a essência da gestão do conhecimento, nós vamos trabalhar a partir de uma perspectiva da espiral do conhecimento. O que significa isso, então? De que maneira, né, que a organização pode utilizar o conhecimento tácito do seu capital humano, dos seus colaboradores, e transformá-lo em implícito para que ele permeie na organização e gere resultados e gere inovação. De que maneira, então, que o conhecimento sai do conhecimento individual, passa ao conhecimento grupal, depois organizacional, podendo chegar até no interorganizacional a partir dessa espiral. Como que isso é tratado? De que maneira que isso pode ser desenvolvido dentro da empresa? O Nonaki e Takeuchi criaram, então, o modelo de gestão do conhecimento a partir de 4 processos, a partir de 4 etapas, então, de transformação do conhecimento tácito para o explícito, nós conseguimos identificar, então, de que maneira que o conhecimento pode ser criado dentro da empresa, de que maneira que esse conhecimento ele vai ser transformado em implícito para gerar resultados dentro da organização. Bom, então, a gente começa falando aqui a respeito do processo de socialização ou de compartilhamento, de conhecimento compartilhado. Nessa primeira etapa aqui, de conhecimento tácito para conhecimento tácito,
as pessoas começam a interagir e socializar os seus conhecimentos a partir das diversas ferramentas que podem ser utilizadas com tecnologia da informação e comunicação, então com TICs ou sem TICs, né? As pessoas utilizam, passam dessa fase aqui de socialização do conhecimento tácito para a segunda fase, que é a fase de externalização ou criação do conhecimento conceitual, né? Ou desenvolvimento do conhecimento explícito, tá? Então, o que que acontece? Quando as pessoas passam a escrever, né, a utilizar mais intensamente as TICs como ferramentas de GC, ou a partir de outras ferramentas que não necessariamente utilizam TIC, como por exemplo, brainstorming, café do conhecimento, storytelling, né? Contar as histórias, as experiências que foram realizadas. Por exemplo, um colaborador faz uma viagem internacional, volta e faz o relato da sua viagem a partir do storytelling. Então, tudo isso pode ser utilizado e outras N ferramentas podem ser utilizadas nessa fase aqui de transformação do conhecimento tácito para o explícito, de maneira a externalizar o conhecimento, de maneira a começar a diagramar, de começar a codificar, né? A armazenar esse conhecimento para que ele possa ser explícito e possa se tornar disponível para outras pessoas ou para outros departamentos ou até para outras unidades da organização ou outras organizações em rede, tá? Então, uma vez que esse conhecimento foi externalizado, ele passa para a fase de combinação, que é chamada também de conhecimento sistêmico ou conhecimento explícito para conhecimento explícito. O que que acontece nessa fase, então? Nessa fase acontece uma combinação, um agrupamento do conhecimento. Então, a partir do meu conhecimento explícito e do conhecimento explícito presente em artefatos, em repositórios de conhecimento na organização, eles são combinados, eles são agrupados com outros conhecimentos existentes meus e com conhecimentos existentes de outras pessoas, de outros departamentos ou de outras organizações. Então, quando acontece esse processo de combinação aqui, o conhecimento passa a se tornar sistêmico. E nesse momento, então, é importante que ele comece a ser disseminado amplamente. Nessa fase aqui também começam a surgir os primeiros protótipos de inovação. Por quê? Porque o conhecimento já passou da fase do tácito para o explícito, já entrou na fase de combinação ou de agrupamento do conhecimento existente, e aí o próximo passo, então, é a internalização. O que que acontece na internalização? Aquele conhecimento explícito que foi combinado, ele passa novamente a se tornar tácito, né? Então, do conhecimento explícito para o tácito na internalização. Ou seja, eu absorvo aquele novo conhecimento que foi combinado anteriormente e passo a colocá-lo na prática. Ou aquele conhecimento explícito que foi codificado, eu consigo internalizar esse conhecimento e operacionalizar na prática, tá? E aí, a partir do momento que eu consigo operacionalizar esse conhecimento que eu já internalizei, ele passa a se tornar um novo conhecimento tácito. E aí, a espiral passa a girar, passa a acontecer dentro da organização de uma maneira virtuosa, né? Ela é chamada também de espiral do conhecimento, porque a partir do momento que ela começa a rodar dentro da organização, seja ela pública, privada, mista, enfim, híbrida, ela começa a gestão do conhecimento começa a acontecer dentro dessa organização. É importante falar também que nem todos os conhecimentos eles conseguem girar todas as etapas aqui da espiral. Alguns conhecimentos eles param aqui na socialização. Outros conhecimentos conseguem chegar até na fase de combinação, mas tem uma dificuldade para operacionalizar, né? Nem todos os conhecimentos conseguem de maneira virtuosa a passar por esse processo dentro da empresa. Por isso, então, que
quanto mais conhecimentos forem disseminados, forem compartilhados, forem disseminados, armazenados e tornados disponíveis dentro da empresa, mais a espiral do conhecimento vai girar. Bom, então, como eu falei anteriormente, os modos de conversão do conhecimento para a criação do conhecimento na empresa são socialização do tácito para o tácito, né? A externalização do tácito para o explícito, a combinação do explícito para o explícito e a internalização do explícito para o tácito. Aqui, então, a gente identifica o conceito de cada um desses modos de conversão citados anteriormente. Para que a gestão do conhecimento aconteça, para que o conhecimento possa ser criado dentro da empresa, quanto mais condições favoráveis para a criação desse conhecimento, melhor, né? Nós sabemos que existem diversos aspectos que favorecem e alguns aspectos que dificultam a existência de algumas barreiras para a criação do conhecimento organizacional. O Nunak Takeuchi colocaram algumas condições já parametrizadas, já referenciadas em relação a essas condições. A primeira delas é a intenção. Então, a organização ela tem que estar disposta a inserir um aspecto de gestão do conhecimento na sua gestão. Ela precisa incluir a gestão do conhecimento dentro do seu driver estratégico, ela precisa incluir a gestão do conhecimento como uma das metas, né, uma das formas de chegar a resultados dentro da empresa. A outra condição é a autonomia. Então, o quanto as pessoas têm autonomia para criar o conhecimento, de maneira a fazer com que esse conhecimento seja operacionalizado, né, e seja levado até outras pessoas. A flutuação em caos criativo é que o conhecimento nem sempre ele obedece a uma perspectiva linear. Algumas vezes ele acontece por meio do caos criativo mesmo, ele acontece por meio da interação entre as pessoas com o meio externo. Nem sempre ele segue uma hierarquia tão rígida, né? Muitas vezes ele acontece por meio de uma ocorrência criativa, por meio de uma interação criativa, por meio de um aspecto que o conhecimento possa fluir mais entre os níveis, entre as pessoas, entre as equipes de trabalho. Isso favorece a criação do conhecimento, ao invés daquela padronização totalmente engessada dentro da empresa. A redundância é uma outra condição que favorece a criação do conhecimento, não no sentido do retrabalho, mas no sentido de permitir com que o compartilhamento seja executado por mais pessoas, ocorra entre mais pessoas, né? A partir disso, o conhecimento passa a se tornar redundante, mas de uma maneira a permitir com que ele seja desenvolvido, seja acessado por mais pessoas. A partir dessa redundância, então, podem surgir novos conhecimentos que levem a melhores resultados. E a variedade de requisitos, então, que faz com que as pessoas tenham uma possibilidade de maior variedade de informações, de maior variedade de conhecimento dentro da execução das suas funções, né? É claro que para isso as pessoas precisam estar dispostas a participar de todo esse processo para gerar um conhecimento organizacional, tá? Uma vez, então, que o conhecimento tenha sido criado dentro da empresa, a organização passa a atuar dentro de uma proposta de organização em hipertexto. Ele tem uma perspectiva mais ampla de abordagem, né? Como eu falei, então, não só aquela hierarquia rígida tradicional, mas ela passa a ser desenvolvida em níveis de equipe de projeto, na hierarquia tradicional e passa a construir um nível de base de conhecimento na empresa, onde ele possa ser acessado tanto pelo sistema de negócio tradicional, quanto pelas equipes ad hoc, quanto pelas equipes que são desenvolvidas para projetos, enfim. O conhecimento ele passa a permear a organização num nível maior de interação, no nível maior de utilização, reutilização e compartilhamento. Quando nós falamos, então, em condições para a criação do conhecimento e organização em hipertexto, a gente chega no conceito de middle up-down, que é o conceito sobre o qual a GC está embasada.
Então, nós temos 3 conceitos a respeito desse aspecto de interação das pessoas dentro da empresa com foco na criação do conhecimento. Existe o top-down, de cima para baixo, o bottom-up, de baixo para cima, e o middle-up-down, que é onde a GC atua, que é onde acontece a interação entre o nível gerencial e o nível operacional das pessoas em uma organização que está com foco na gestão do conhecimento. O que acontece, então, com essa interação? O pessoal do nível estratégico, que que procura traduzir a aspiração da organização em estratégias, repassa para o pessoal de nível tático, nível médio, né? Que vai juntamente com o pessoal do nível de linha de frente, do front office, né? Com o pessoal ou da linha de base, o pessoal de chão de fábrica, eles vão interagir e o pessoal do nível tático vai traduzir esse conhecimento do nível estratégico para o pessoal do nível operacional, para que esse pessoal do nível operacional possa colocar o conhecimento na prática de maneira formalizada, de maneira a operacionalizar esse conhecimento e gerar resultados. E também vai fazer com que esse conhecimento da base chegue até o pessoal do topo, né? Seja traduzido do pessoal do topo, para fazer com que esse conhecimento ele seja cada vez mais disseminado, compartilhado, armazenado e reutilizado pelas pessoas da empresa. Então, essa difusão interativa do conhecimento, a partir dessa perspectiva do middle up-down, da intervenção do pessoal intermediário, faz com que a gestão do conhecimento ocorra de maneira mais efetiva. Dessa maneira, a gente pode incluir o manual da APO, da Asian Productive Organization, o manual de ferramentas e técnicas de gestão do conhecimento, alguns autores chamam de práticas de gestão do conhecimento. Esse manual ele surgiu em 2010, foi atualizado em 2020, e aqui existe uma lista extensa de ferramentas de GC ou métodos, enfim, para ser utilizados com TICs ou sem TICs na empresa, de maneira a favorecer a criação do conhecimento na empresa. Esse manual não está disponível na língua portuguesa, somente na língua inglesa. Na versão brasileira, nós temos do IPEA, onde eles apresentam um relatório de práticas e ferramentas de GC na área pública, na área de gestão pública, e ele é amplamente utilizado nos estudos de monografia, TCCs, monografias, dissertações e tese, como uma base, um ferramental bastante completo de técnicas e práticas de GC para aplicação nas organizações. Uma vez que as organizações optem, então, por efetivar a gestão do conhecimento, ela pode lançar mão de todas essas ferramentas para fazer com que o conhecimento passe pela espiral, passe por todas as etapas, por todas as fases do processo de gestão do conhecimento e realmente chegue no resultado de GC, que é gerir o conhecimento como fator de produção, para que ele fique disponível, não se perca com a saída das pessoas da empresa. Dentro dessas práticas, então, é importante mencionar as comunidades colaborativas. Hoje, após advento da pandemia, então, pós-ocorrência da pandemia mundial, nós sabemos que as práticas com TICs ampliou a existência de comunidades colaborativas na rede. Essas comunidades colaborativas, elas podem acontecer presencial ou virtualmente, né? E elas podem estar orientadas a tarefas, orientadas a relacionamentos ou orientadas aos dois, às duas perspectivas, uma vez que essas comunidades colaborativas, elas têm conhecimento disponível, têm conhecimento armazenado, as pessoas acessam esse conhecimento, né? E quanto mais elas interagirem dentro dessas comunidades, mais novos conhecimentos são criados. E aí elas podem estar formalizadas dentro da empresa em equipes de projeto, ou elas podem simplesmente ser acessadas como por redes de afinidades, em comunidades que têm esse acesso por redes de afinidades, né? Por pessoas que possuem afinidade com relação àquele tema
e aí passam a compartilhar o seu conhecimento nessas redes. Importante mencionar que simplesmente expor uma opinião, né, nessas redes não faz com que um conhecimento seja criado. Não, para que o conhecimento seja criado, ele tem que passar por um processo formativo, por um processo formalizado dentro da organização, para ser considerado como um novo conhecimento ou uma inovação, para que ela possa ser futuramente patenteada, né, para que ela aconteça realmente na prática. Então, as comunidades colaborativas, elas estimulam a criação do conhecimento, mas nem tudo aquilo que é discutido dentro de uma comunidade colaborativa pode ser considerado como um conhecimento explícito, né? Então, é importante fazer essa diferenciação do uso aí dessas informações, já que informação não é conhecimento, né? Do uso dessas informações a partir dessas comunidades, tá? Aí, a comunidade de prática, então, ela é considerada como uma ferramenta de conhecimento bastante efetiva, porque ela expõe a comunidade de prática, ela tem a característica de expor, de armazenar as melhores práticas que foram desenvolvidas dentro de uma organização, né, e torna ela disponível para o uso de outras pessoas, seja internas ou externas a essa organização. E ela é considerada também como a próxima fase do design organizacional. Então, como eu falei anteriormente, a criação do conhecimento ela é mais favorecida, ela se torna mais útil ao seu desenvolvimento, uma vez que ela passa a ser utilizada de uma maneira multiparticipativa, não só dentro daquela perspectiva da organização funcional ou da organização horizontal e nem daquela baseada em projetos, da staff, mas aquela que congrega todas as formas de conhecimento organizacional a partir das diversas múltiplas formas de interação, fazendo com que o conhecimento possa fluir dentro da organização de uma maneira mais abrangente, não só na maneira dentro da hierarquia rígida tradicional, tá? Então, nessa aula, nós nos baseamos principalmente em Nonaki Takeuchi, na APO, nas comunidades de prática, onde o Wenger é um dos autores mais referenciados para falar a respeito desse assunto, e fechamos então essa aula rápida a respeito de criação do conhecimento na organização, ferramentas, técnicas e prática de gestão do conhecimento. Obrigada e até a próxima.